Quando falamos de Afrodite ou de Vênus, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? É uma imagem hipersexualizada? Uma destruidora de lares? Uma femme fatale? Uma prostituta? Afrodite é uma das deusas que mais sobreviveu ao tempo na cultura de mídia. Todo mundo já ouviu falar dessa deusa, mas será que a maneira como falamos sobre ela não é de uma forma deturpada, carregada de preconceitos e limitante para a nossa experimentação da vida? Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da Inspira. Nós somos os criadores do livro de Afrodite, um guia arquetípico para o reencontro com a divindade interior. Se esse assunto te interessa, dá uma olhada no link na descrição. Aqui a gente vai trazer assuntos de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento com base na psicanálise e ancorados nas técnicas da escrita terapêutica. Por falar nisso, já deixa papel e caneta por perto. Ao final de cada episódio, lançaremos uma sugestão de pergunta para você responder com consciência e sinceridade e para trazer luz nessa jornada, cujo objetivo é a riqueza de descobrir a si mesmo. Venha com a gente neste primeiro episódio do ciclo de Afrodite. Hoje nós vamos abordar como Afrodite e o que a deusa representa passou do culto à negação e como a presença ou ausência da deusa moldou o mundo em que vivemos hoje. Será que você também tem negado alguns temas de Afrodite em sua vida? Existem algumas versões sobre o nascimento de Afrodite. A mais conhecida diz que a deusa do amor surgiu do encontro dos testículos cobertos de sêmen de Urano com as águas do mar aos arredores da ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Foi também em Chipre que o historiador grego Heródoto, no século V a.C., registrou um repugnante costume babilônico, como ele mesmo disse, ainda vivo na ilha. Heródoto notou que esse costume levava todas as mulheres da terra a se sentarem no templo de Afrodite e terem relações sexuais com algum estranho pelo menos uma vez na vida. Essa prática era chamada de prostituição sagrada, e em troca o templo arrecadava dinheiro. Além de fazer brotar flores por onde passava, Afrodite atraía a atenção de todos os deuses e de todos os mortais por sua beleza. Era encantadora e magnética. Não é à toa que a beleza nas coisas e nas pessoas atraem como imã para perto. Os gregos tratavam Afrodite como uma deusa selvagem. Essa espécie de animalidade era destinada à natureza do que a deusa representava, a das paixões e a dos arrebatamentos pelo desejo sexual. Mais tarde, dividiram Afrodite em duas, e a que ficou com essa característica telúrica era chamada de Afrodite Pandêmia, a mais antiga, a que une as pessoas para o ato sexual. A outra, mais divinizada, era a Afrodite Urânia. A energia que caracteriza Afrodite também se manifestou em outras sociedades, com nomes diferentes. Oxum, rainha das águas doces, da beleza e da riqueza, Inanna ou Istar para os sumérios, e também uma das faces da deusa Ísis, do Antigo Egito, governanta da fecundidade e do amor. A valorização dos temas orquestrados por essas deusas se expandiu por diversas culturas do mundo antigo, o que nos leva a pensar que esses eram temas necessários, vitais para a realização do ser humano e da vida em sociedade. O poder de Afrodite ultrapassou as fronteiras da Grécia e foi absorvido e incorporado pelos romanos. A deusa ganhou um outro nome, foi chamada de Vênus. Roma ainda era uma república quando foi construído o primeiro templo dedicado à deusa, por volta de 215 a.C. Alguns célebres personagens históricos da Roma antiga declaravam que descendiam de Vênus. Foi o caso do líder militar romano Júlio César e de seu filho adotivo Augusto, o primeiro imperador de Roma. César era extremamente devoto a Vênus. Dizia-se que antes mesmo das batalhas, ele rezava para a deusa, e foi dela também que reconhecia ter recebido o dom da eterna juventude. Como estratégia política para perpetuar a origem divina da linhagem Júlia, durante o governo de Augusto, foram resgatadas tradições antigas e foi intensificado o culto a Vênus. O poeta Virgílio, na obra Eneida, diz que a linhagem Júlia foi unida pelas raízes de Vênus lançadas na terra. Como se orgulhavam de serem um povo guerreiro, a deusa do amor e da sexualidade também ganhou ares de deusa da guerra e da vitória. Então, Vênus ganhou um sobrenome. Foi chamada Venus Victrix,
a deusa da vitória. Vênus foi atualizada ao molde dos romanos, incorporando as características do povo à deusa. O culto ao belo e aos prazeres da vida também estava incorporado no cotidiano dos romanos. Não é à toa que os italianos são vistos como hedonistas, voltados aos prazeres. Talvez seja uma herança dos romanos. Conhecemos hoje tanto a história da Roma antiga pela grande quantidade de relatos criados por eles. Além dos escritos, algumas obras de arte resistiram ao tempo. As pinturas, por exemplo, eram mais que obras de arte. Eram produtos de luxo e de ostentação. Se entrássemos na casa de algum aristocrata romano, veríamos a grande quantidade de arte pelos cantos dos aposentos. Quanto mais pinturas, mais riqueza a pessoa tinha. E os romanos antigos não economizavam para parecerem ricos. O cônsul romano Agripa pagou 1,2 milhões de sestércios por 2 pinturas figurando Ájax e Vênus. Em uma aproximação para os dias atuais, essa quantia equivaleria a 7 milhões de euros. Como deidade cultuada, Vênus também estava presente em outros ambientes luxuosos, como nos altares de Cleópatra. Às vezes a empolgação com a figura de Vênus era tanta que não se limitava às pinturas e às esculturas. Ela ia diretamente para a carne, não como a força do embelezamento ou da sexualidade, mas como atuação. Algumas vezes o imperador Calígula se fantasiava de Vênus em seus banquetes. Se a energia do amor, da beleza e da sexualidade estavam ganhando espaço no cotidiano dos antigos, ao longo dos séculos, os assuntos ligados a Afrodite foram pouco a pouco sendo negados, restringidos e castrados. Com a aparição e consolidação do cristianismo no Ocidente, a partir da queda do Império Romano no século IV e expandido durante toda a Idade Média, Afrodite foi uma das deidades antigas mais reprimidas pela nova cultura. Tudo o que ela representava foi banido, repreendido, rebaixado e varrido por debaixo dos panos. É como diz a frase do escritor Stuart Farrar: os deuses da antiga religião sempre se tornam os diabos da nova. O prazer, a sexualidade, o que é belo, a espontaneidade das emoções, o encantamento pelo mundo, as sensações, a imaginação e o próprio feminino foram juntos com Afrodite. Todos foram excluídos da hierarquia de valor e tratados como temas sujos e proibidos durante os últimos séculos na história do Ocidente. A moralidade sufocou e catequizou a espontaneidade dos prazeres. O desejo e a beleza foram retirados da carne e passaram a serem direcionados para as representações, nas esculturas e nos quadros. Algumas representações de Afrodite ganharam um público, como o quadro Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, em que a deusa surge de uma concha como se fosse uma pérola. Podemos fazer uma interpretação atualizada dessa cena. Se o que faz gerar uma pérola são os grãos de areia intrusos dentro de uma concha, o que causa dor, o que causa incômodo, são os próprios temas de Afrodite que foram negados. O pensamento santificado teve a intenção de purificar a carne, mas se por um lado esterilizou o pensar voluptuoso, por outro fez nascer os traumas e os complexos. Hoje Afrodite é encarnada meticulosamente por alguns artistas hipersexualizados. Essa roupagem artificial e caricata é estrategicamente orientado nas ações dessas estrelas. Afinal, os temas tabus chamam a atenção. Já ouviu falar que sexo vende? O escritor Gustavo Barcelos nota que para a cultura monoteísta judaica cristã, o belo é desconfiável. O belo é entendido como algo desviante. Houve a separação entre ética e estética. Separação essa que não existia para os gregos. Para os gregos, é belo porque é bom porque é belo. Mas como explica a psicanálise, tudo que é reprimido retorna. E retorna com muita força. A força irada do que foi oprimido por séculos. Em um episódio da série Deuses Americanos, temos essa ilustração sobre o ostracismo de Afrodite. A rainha de Sabá é encarnada na personagem Bilqis, que apresenta características de Afrodite. Depois de séculos de esquecimento, Bilqis chega aos nossos dias e se depara com uma sociedade em que as divindades não são mais cultuadas, mas sim pessoas comuns por meio das mídias digitais. Ou seja, podemos ler essa cena como se não houvesse mais espaço para Afrodite, porque Narciso já tomou conta. As pessoas sentem necessidade de serem cultuadas para existirem, como no mito de Narciso.
em vez de elas se amarem e amarem o próximo, como é o mandamento de Afrodite. É assim que em outras manifestações práticas percebemos os temas de Afrodite escoando pelo ralo. De onde você acha que vem a liquidez dos afetos, a hiperexcitação por objetos, o enaltecimento do utilitarismo, do grotesco, o desencantamento pelo mundo, a falta de empatia pelo que é vivo e, claramente, o desamor? Tudo que é reprimido nesse sentido volta. Como a pornografia, por exemplo, digitalizando e virtualizando o sexo, que tira o prazer realizado na carne para o prazer voltado à tela. A Afrodite foi relegada a uma camada profunda do inconsciente, que precisa ser resgatada para a reparação de todas essas temáticas necessárias ao desenvolvimento pessoal e social. A Afrodite interna de cada um precisa ser liberta da prisão em que foi trancafiada, caso queiramos viver nossa existência de uma forma realmente humana e não como máquinas. Agora, vamos à escrita terapêutica. Escreva em seu caderno: amor, buscar prazer, sexo, sentir, se expressar, querer livremente. Em seguida, reflita sobre cada um desses temas, se perguntando se você realmente está à vontade com eles na sua vida. Perceba também as primeiras palavras relacionadas que surgem na sua mente. Parece simples, mas esse exercício é um passo grandioso para saber quem é você de verdade e que destino você está criando. Faça com sinceridade e foco. As perguntas são a chave mestra para abrir as portas que você deixou trancadas ao longo dos anos. Mas nem sempre é fácil achar a pergunta certa. É por isso que desenvolvemos o livro de Afrodite. Parte livro, parte caderno, o objetivo dele é te guiar em uma jornada arquetípica de reconexão com partes divinas do seu inconsciente. São 233 sessões de escrita terapêutica. Veja nos links na descrição. E não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você lembrou e nos seguir nas redes sociais. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho.